Há um equívoco comum entre muitos cristãos. A ideia de que, ao entregarmos nossa vida a Cristo, estaremos livres de sofrimento, perseguição ou lutas. No entanto, a Bíblia nos mostra exatamente o oposto. Em 1 aos Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo descreve a vida dos apóstolos como um constante viver em meio à dor, humilhação e desprezo. Ele diz que foram feitos como o lixo do mundo e a escória de todos. Isso não é um acidente ou um sinal de abandono divino. É parte do plano soberano de Deus para moldar seus servos, purificar sua fé e mostrar ao mundo que o poder pertence somente a Ele. O sofrimento para o cristão não é um castigo, mas um instrumento de santificação. É por meio dele que aprendemos a depender completamente do Senhor, a desapegar dos valores deste mundo e a olhar para a eternidade como nossa verdadeira recompensa. Cada lágrima, cada dor e cada perda tem um propósito que vai além da nossa compreensão imediata, mas está totalmente alinhado com o amor e a sabedoria de Deus. Hoje você vai ouvir o pastor Augustus Nicodemos trazer um ensinamento profundo e bíblico sobre por que Deus permite o sofrimento aos seus filhos. Aproveite e já se inscreva no canal. Ative as notificações e nos comentários escreva de qual cidade e país você está nos assistindo. Prepare o coração para ser confrontado, consolado e edificado pela palavra. Vamos juntos mergulhar nessa verdade transformadora. Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e convidá-los a abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. O tema do nosso encontro essa noite é plena satisfação em Deus, e a partir do que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 até o capítulo 5, verso 16, eu gostaria de mostrar como esse homem, por todos nós amado, querido, conhecido, ele vivia em alegria e satisfação diante de Deus, desfrutando da presença de Deus, apesar de todos os sofrimentos pelos quais ele passava. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 7, nós vamos do verso 7, capítulo 4, nós vamos do verso 7 até o capítulo 5, verso 10. Deixe-me dizer algumas coisas antes de começarmos a exposição. Uma das razões pelas quais Paulo escreveu essa, que é conhecida como sua segunda carta aos Coríntios, foi para dar algumas explicações a questões levantadas por falsos mestres que estavam se infiltrando na igreja de Corinto, minando a autoridade de Paulo, com o objetivo de introduzir ensinos contrários àquele do apóstolo e também tomar o poder, ou tomar a autoridade e a liderança das igrejas locais. Eles faziam muitas acusações contra Paulo. Paulo era um apóstolo meia-boca, ele não era dos 12, ele não tinha credenciais do Sinédrio para pregar, ele era um apóstata do judaísmo, ele era um mercenário, ele ensinava uma meia-verdade e, acima de tudo, Paulo não poderia ser de Deus por causa dos sofrimentos que ele passava, devido à rejeição que Paulo tinha do próprio povo de Deus. Se Paulo era enviado de Deus, por que é que o povo de Deus, a nação de Israel, não aceitava a mensagem dele? Porque em todo lugar que Paulo passava, onde ele entrava para pregar nas sinagogas dos judeus, ele era enxotado, era apedrejado, era chicoteado, denunciado às autoridades, preso, uma vez foi deixado fora de uma cidade como se estivesse morto. Então, como é que esse pregador ele poderia ser de Deus? Como é que uma pessoa tão rejeitada pelo próprio povo de Deus poderia ser por ele enviado? Então, uma das razões pelas quais Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios é explicar a razão dos seus sofrimentos e por que ele continua pregando o Evangelho e contente em Deus, tendo plena satisfação em Deus, em que pesem todos os sofrimentos que ele passava. Ele apresenta na sua correspondência aos Coríntios 5 listas em que ele enumera o que ele sofria por amor a Cristo Jesus. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz o seguinte a respeito dos seus sofrimentos. Verso 10, nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e nudez,
somos esbofeteados, não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Na segunda aos Coríntios, no capítulo 6, um pouco mais além do nosso texto, ele diz o seguinte, no verso 4, quando se sente forçado a se recomendar como apóstolo de Cristo. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, privações, angústias, açoites, prisões, tumultos, trabalhos, vigílias, jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ainda aqui nessa segunda carta, no capítulo 11, nós temos a lista mais detalhada dos sofrimentos dele, a partir do verso 23, mais uma vez se comparando com esses falsos mestres que estavam em Corinto, ele diz, no capítulo 11, verso 23, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em que sentido Paulo diz que ele era mais ministro de Cristo do que aqueles falsos mestres, apóstolos que estavam entrando na igreja? Ele diz, muito mais em trabalhos, açoites sem medida, perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, 3 vezes fui fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes, fome e jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. E aqui mesmo, mais adiante, no capítulo 12, no verso 7, ele diz, para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Não há provavelmente na história da igreja um homem que tenha sofrido mais do que o apóstolo Paulo por amor a Jesus Cristo e pelo seu desempenho na sua missão e na sua vocação. Entretanto, não há ninguém tão entusiasmado, tão encorajado e tão dedicado ao trabalho de Deus. O apóstolo Paulo era imparável, nada parava ele. Os judeus não pararam, os gentios não pararam, as perseguições não pararam, e ele não somente continuava a ministrar a palavra de Deus, em que pese todas estas coisas, mas ele fazia isso com plena satisfação em Deus. O que levava uma pessoa como essa, que sofria todas estas coisas, a continuar pregando, ensinando, sabendo que no dia seguinte ele poderia receber tudo isso que ele já tinha experimentado em dias anteriores? E eu creio que ele nos dá a resposta aqui no texto que nós temos diante de nós. Na primeira parte, do verso 7 até o 15, Paulo nos dá a razão dos seus sofrimentos. Porque é que Deus o submetia a tantos sofrimentos por conta do Evangelho. E na segunda parte, do verso 16 até o capítulo 5, verso 10, ele explica por que é que ele não desanima. Ele vai dar 5 razões.
Então eu queria ver com vocês nessa noite, na expectativa de que nós aprendamos qual o significado da plena satisfação em Deus, mesmo que nós estejamos cercados de sofrimento, passando por privações, passando por dificuldades. Aqui, no exemplo do apóstolo Paulo, Deus deseja nos ensinar alguma coisa a respeito disso. Uma observação, ainda antes de entrarmos no nosso texto, é que Paulo provavelmente não conseguiria trabalho em muitas das igrejas evangélicas hoje. Porque se essa era a pregação dele, então ele vai bater de frente com a teologia da prosperidade, que diz que Deus deseja que você seja feliz aqui nesse mundo, que você tenha do bom e do melhor, que arrume um marido, que arrume um carro, que você tenha casa própria, que o seu negócio prospere, que os seus sonhos se realizem e que todos os seus desejos sejam supridos por Deus. O apóstolo Paulo jamais seria contratado para trabalhar na equipe pastoral de uma igreja que pensa dessa maneira que eu falei, porque ele está dizendo aqui exatamente o contrário. Não somente Paulo, mas todos os escritores do Novo Testamento, eles veem o sofrimento como parte inerente da vida aqui nesse mundo e particularmente do cristão. A nossa sociedade, ela foi ensinada que o sofrimento é um estorvo, que o sofrimento atrapalha os nossos planos de felicidade, de realização, os nossos anseios de sermos alguma coisa e de realizarmos os nossos objetivos. O sofrimento é um incômodo, por isso as pessoas fazem de tudo para se livrar do sofrimento. Desde o uso de remédios para não sentir o sofrimento, a angústia mentais e espirituais, psicológicos. Não estou dizendo que isso, numa certa altura, não seja necessário, mas eu estou dizendo que o foco é nisso, livrar-se do sofrimento, porque ele atrapalha os planos, até mesmo medidas e atalhos para conseguir os objetivos, que envolvem enganar os outros, trair outros, faltar com a palavra, usar desonestidade e assim por diante. Em contraste com essa visão consumista da sociedade, a visão bíblica é que o sofrimento faz parte da nossa humanidade caída e muito mais daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo e que compõem a igreja de Deus aqui nesse mundo. Paulo olha para o sofrimento de maneira positiva. É através desse sofrimento que ele pode encontrar plena satisfação em Deus. É como se tivéssemos que passar pelo primeiro para poder experimentar o segundo, que é exatamente o que ele vai nos ensinar aqui. Então, queridos, vamos para o texto, onde ele, em primeiro lugar, nos ensina a razão dos seus sofrimentos. E eu quero fazer 4 pontos aqui, do verso 7 até o verso 15. O primeiro é esse. Paulo nos diz que ele sofre porque era preciso deixar claro de onde vinha o poder do seu ministério. Capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro que ele se refere é o conhecimento de Deus em Jesus Cristo, que ele mencionou no verso 6. Faz parte da perícope anterior. Depois de ter falado da glória de Deus, ter falado do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, Paulo diz que esse tesouro, esse conhecimento que é o Evangelho, ele está em vasos de barro. Ele está se referindo a si mesmo como sendo um vaso de barro. Aqui a figura é bastante conhecida, pelo menos na antiguidade, no Antigo Oriente, era assim que se fazia. Tesouros preciosos, coisas preciosas, valiosas, elas eram escondidas ou guardadas em vasos de barro, que não tinham valor nenhum comparado com o tesouro que estava dentro deles. Paulo diz que ele se sente como um vaso de barro, para que a excelência do poder no ministério dele claramente seja conhecida como sendo de Deus e não dele. Para que o tesouro seja manifesto, o vaso tem que ser quebrado. Então, esse processo de quebradeira é a razão pela qual Deus o submete aos sofrimentos. Os sofrimentos que ele passa é Deus quebrando o vaso de barro para que o conteúdo seja exposto, para que o tesouro que ele contém seja visto pelos homens e fique claro que a excelência do poder provém de Deus e não do apóstolo Paulo. Essa é a primeira razão pela qual Deus o expõe ao sofrimento. E é a primeira razão também pela qual Deus nos expõe ao sofrimento. Ele tem que nos quebrar para que
o tesouro do conhecimento de Cristo fique manifesto aos outros. Porque é quando nós sofremos, quando nós estamos passando por angústias, e você sabe que isso é verdade, que você ora mais, que você fica mais crente, que você anda mais em santidade, que você busca mais a Deus, que você se quebranta mais, que você se humilha mais. Então, todo esse processo de quebradeira é para que o conhecimento de Deus na face de Cristo, esse tesouro, se manifeste e fique claro, então, que a excelência do poder, no caso de Paulo, dos ministros e pregadores da palavra, a excelência do poder vem de Deus e não de nós. É preciso quebrar para que fique claro. E ao fazer isso, Deus está quebrando a nossa confiança em nós mesmos e mostrando de onde vem, de fato, o poder do Evangelho. Mas de que maneira isso funciona? É a minha segunda observação. Está aí do verso 8 até o verso 10. Deus mantinha Paulo vivo e ativo no meio de todo esse sofrimento. Paulo expressa isso através de 4 contrastes, começando aí no verso 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, a excelência do poder de Deus se manifestava na vida de Paulo da seguinte maneira: Deus o quebrava, mas não ao ponto de destruí-lo. Não ao ponto de destruí-lo. A graça de Deus o mantinha, como ele diz aqui, atribulado, perplexo, perseguido, abatido, mas não destruído. Por um lado a quebradeira, por outro lado a graça que sustenta. E nesse contraste, Paulo vivia o seu ministério. Por um lado, os sofrimentos que o mantinham humilde diante de Deus, e por outro, a graça de Deus que o sustentava para que ele continuasse. Por um lado, toda a perseguição, porém, não jamais, nunca, a destruição. Era nesse encontro do sofrimento com a graça que Paulo vivia, e ficava claro que o poder para que ele continuasse a pregar, de fato era da parte de Deus e de mais ninguém, não era dele mesmo. Terceiro ponto é que era dessa forma que a vida de Cristo se manifestava através de Paulo. Veja como ele diz aí no verso 10 e 11. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele diz no verso 10 que ele está levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que é o morrer de Jesus? São estes sofrimentos que ele disse nos 2 versos anteriores: perseguido, angustiado, abatido. Isso é o morrer de Jesus. Os sofrimentos pelo Evangelho é o morrer de Jesus que ele leva constantemente. Ou seja, o ministro do Evangelho, o cristão, é alguém que leva no seu corpo a morte de Jesus. Ele é um condenado à morte. Nos países onde há a pena capital, a pena de morte, como nos Estados Unidos, em alguns estados, quando chega o dia em que a pessoa vai ser executada, aquele dia em que a pessoa vai enfrentar a morte, então ele é tirado da sua cela, ele é amarrado nas mãos e nos pés com correntes e ele tem que andar o corredor da morte. E à medida que ele vai andando, o soldado vai na frente, batendo com o cacetete nas outras celas e dizendo: dead man walking, ou seja, homem morto caminhando, homem morto caminhando. Ele sabe que lá no fim daquele corredor a morte o espera. Essa é a figura que levamos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Temos a sentença de morte já pronunciada contra nós. Se nós não entendermos isso, nós não entenderemos a razão do sofrimento em nossa vida e nem saberemos como ter plena satisfação em Deus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, aí veja o contraste, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. A vida de Jesus se manifestando em nós é tudo o que nós queremos. Quando Paulo se refere à vida de Jesus, ele se refere à vida da ressurreição. Se refere ao Cristo ressurreto, a sua glória, sua imortalidade,
o seu poder. Quando ele sobe aos céus, se assenta à direita de Deus e reina soberano sobre todas as coisas. Esse Cristo habita em nós, mas para que a vida dele se manifeste em nós, a nossa tem que ser posta à morte. Então, por isso nós levamos o morrer de Jesus, para que a vida dele também se manifeste em nós. Como está no verso 11, ele explica, ele repete: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, eis a razão do sofrimento, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A nossa carne mortal é a nossa existência aqui nesse mundo, é o que nós somos. Para que a vida de Jesus se manifeste através de nossa carne mortal, é preciso que o vaso seja quebrado, é preciso a quebradeira todo dia, que nos humilha, que tira a confiança que nós temos em nós mesmos, que nos faz ver a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações, como nós somos transitórios e passageiros aqui, que desapega o nosso coração dos bens materiais e que nos faz de fato ansiar por plena satisfação em Deus, porque aqui nesse mundo com certeza não é. Aqui nesse mundo é quebradeira, é sentença de morte, corredor da morte, levar a morte de Jesus sobre nós, para que a vida dele se manifeste. Uma coisa não pode existir sem a outra. Eu gosto de contar uma ilustração que eu vi a respeito disso. Uma vez teve um retiro de pastores numa fazenda, aí numa chácara, em algum lugar, onde tinha um açude. E o açude era fundo, e havia recomendação para que não se entrasse muito, porque corria o risco de afogamento. Mas sempre tem alguém que desobedece, lá vai um pastor nadando, lá no meio do açude ele começa a sentir câimbras. E ele começa a gritar: socorro, socorro, aquele drama lá, né? Fazendo a maior confusão e morrendo, pedindo socorro lá. E os outros pastores ficaram à beira lá do açude, sem saber o que fazer, um olhando para o outro, e se lembraram do pastor João, que era atleta, tinha sido campeão de natação. Aí foram lá para o João estava olhando a cena, tranquilo. E o pastor lá, sofrendo, gritando, né, dizendo que ia morrer. E o pessoal: vai João, vai João. E o João, quieto lá. Finalmente o pastor, que estava se afogando, deu o último suspiro. Levantou a mão pela última vez e afogou, né? Aí o João tirou a camisa, deu 3, 4 braçadas, pegou o cidadão pelo braço e trouxe tranquilamente à beira do açude. Os outros pastores cercaram o João. Você é um cruel, desumano. Você podia ter, desde o começo, ter ido lá salvar o irmão e você deixou ele sofrendo lá? Resposta do João: se eu tivesse ido enquanto ele tinha forças, ele teria se agarrado comigo e nós dois morreríamos. Eu só poderia salvá-lo depois que ele tivesse desistido de si mesmo. Levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Essa vida não se manifestará enquanto você insistir em viver a sua. Por isso que Deus nos submete à quebradeira, com esse objetivo de nos fazer chegar ao fim das nossas forças e deixar claro que a excelência do poder é de Deus e não nossa. Vamos aqui para o quarto ponto da primeira parte, onde Paulo diz no verso 12, que a razão pela qual ele sofre é porque dessa forma a vida é levada às ovelhas. Verso 12, concluindo, não é? De modo que em nós, ele está falando como ministro do Evangelho, pregador do Evangelho, em nós opera a morte, que é todo esse processo que eu acabei de descrever, mas em vós, está se referindo aos coríntios, a vida. Ou seja, o pastor tem que morrer para que a ovelha viva. Em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. Um pastor que não é um vaso quebrado, que não tem sobre si a sentença de morte, que não vive como um condenado à execução dia a dia, ele não pode ser instrumento de vida para as suas ovelhas. Porque as ovelhas não vão se alimentar da vida do pastor, mas da vida de Cristo, que é o tesouro escondido no vaso de barro. Por isso que Deus tem que quebrar o vaso de barro, para que as ovelhas tenham vida a partir daquele conhecimento que está no vaso de barro, que é a vida e a existência do pastor.
Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui você tem então 4 explicações de Paulo por que é que ele sofria. Ele sofria para que ficasse claro que a excelência do poder era de Deus e não de nós, verso 7. Ele sofria pelo fato de que Deus o sustentava no meio de todo aquele sofrimento. Eu passo por isso, porém não, porém não, porém não, 4 vezes, mostrando a graça de Deus que o sustentava no meio daqueles sofrimentos. Em terceiro lugar, ele sofria porque era dessa forma que a vida de Cristo poderia se manifestar no seu corpo mortal, não tem nenhum outro caminho. Em último lugar, porque é dessa maneira que a vida de Cristo é transmitida para o rebanho. Por isso, então, é que ele era submetido aos sofrimentos do tipo que nós encontramos naquelas listas que eu li para vocês no começo dessa mensagem. Agora, como é que uma pessoa como essa não desanimava? Eu vou ser bem sincero. Por 1/3 do que Paulo passava aqui, eu já tinha largado o ministério e ia dirigir Uber, com certeza. Por 1/3 do que ele passava aqui, eu já tinha entregado os pontos. E você vai admitir que você também. O que mantinha Paulo? Né? Por que ele não desanimava? E aqui, a partir do verso 13, eu acredito que nós podemos discernir, até o capítulo 5, verso 10, pelo menos 5 motivos que ele oferece para explicar por que é que ele não desistia de continuar pregando, mesmo sabendo que é a profissão mais perigosa do mundo, como nós acabamos de ver agora. Mais perigosa do mundo. Ele explica. Primeiro, é porque ele cria na ressurreição. Veja o que ele diz nos versos 13 e 15. Tendo, porém, o porém aqui faz o contraste com o que ele diz no verso 11, ou seja, em nós opera a morte. Tendo, porém, nós temos, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Essa parte aqui é construída no Salmo, em cima do Salmo 116, no verso 10, onde o salmista, talvez Davi, ele faz uma declaração, onde ele diz assim: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Paulo interpreta isso da seguinte maneira, ele disse que estava aflito, e se você ler o Salmo todo, com frequência essas indicações de um versículo só no Salmo, é uma maneira de se referir ao Salmo todo. O Salmo é um Salmo de vitória sobre o sofrimento. É Davi falando e se queixando de Deus, da violência dos seus inimigos, da perseguição dos inimigos, ele ora e dá graça a Deus porque Deus o ouve. É como se ele dissesse, Paulo interpreta, eu cria, Deus, que o Senhor haveria de me salvar. Eu criei em ti, por isso é que eu falei. Por isso é que eu declarei aqui no Salmo a tua vitória e que o Senhor haveria de me livrar dos meus inimigos. Paulo interpreta esse Salmo dessa maneira e aplica a sua situação para dizer por que é que ele não desiste. É porque ele creu, por isso que ele fala. Ele crê, por isso que ele fala. A sua fala e a sua pregação é resultado da sua fé. Mas em que especificamente ele diz que crê? E que crença é essa que o mantém falando? Veja como ele diz no verso 13. Depois de dizer, eu criei, por isso é que falei, citando o Salmo 116, ele diz, também nós cremos. O nós aqui pode ser plural majestático, não, né, porque não está falando de Deus, mas simplesmente estilo. Ou então lembrando que ele estava com Silvano e Timóteo. Então, na verdade, ele fala só Timóteo aqui, no verso 1 do capítulo 1, quando ele escreveu a carta. Nós, Timóteo e eu, é mais provável que ele esteja pensando só nele mesmo, no caso, né? Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a minha pregação, a minha fala é resultado daquilo que eu creio. E em que é, Paulo, que você crê? O que é isso que você crê que ele dá essa disposição de falar em meio a todo esse sofrimento? Verso 14. Eu sei isso, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Era nisso que Paulo cria e era por isso que ele falava. Exatamente porque ele cria na ressurreição é que ele não podia parar de falar.
Ele cria que aquele mesmo Deus que ressuscitou Jesus, se refere à ressurreição de Jesus de Nazaré dos mortos ao terceiro dia, túmulo vazio, a ascensão e glorificação. O mesmo Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos, Ele também nos ressuscitará com Jesus no último dia. E não somente a mim e a Timóteo, mas também nos apresentará convosco. Estaremos juntos, coríntios, vocês, eu e Timóteo, naquele grande dia da ressurreição. Eu creio nisso, por isso que eu falo. A minha crença, ela me leva a falar e é por isso que eu não desanimo. Meus irmãos, esta é a razão primeira pela qual pastores e crentes, eles não podem desanimar de continuar a dar testemunho do Evangelho, falar de Cristo, apresentar as verdades da graça, mesmo em meio a muito sofrimento. Porque o que nos motiva é o que nós cremos. Nós não somos movidos por questões. Se Paulo fosse movido por dinheiro, por questões, se ele estivesse buscando poder ou popularidade, ele já tinha parado há muito tempo, ou teria se tornado uma fraude, como muitos que estão no ministério, movidos por outra coisa que não seja a convicção. Tem muita gente que se apresenta como pastor, mas ele está interessado na posição, está interessado no prestígio, que às vezes o ministério pastoral pode trazer, ele está interessado nos recursos financeiros, que às vezes o ministério pastoral pode trazer. Mas o que movia o apóstolo Paulo eram convicções profundas. Ele cria na ressurreição de Jesus Cristo, por isso ele não podia ficar parado. O que nos falta hoje são pastores movidos por convicções bíblicas profundas, que não vendem o seu ministério, que não mudam a verdade de Deus para se acomodar pragmaticamente a uma nova situação. Não, mas que são movidos por essa confiança na ressurreição de Cristo. Estas coisas, verso 15, essas coisas existem por amor de vós, diz o apóstolo Paulo, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Ou seja, eu continuo falando para que muitos de vocês se convertam. E quando vocês se converterem, vocês vão render muitas graças a Deus. E tudo isso no final vai trazer glória a Ele. Está aqui o primeiro motivo. Eu falo, eu não paro de falar, porque eu creio na ressurreição. E essa mensagem haverá de no final trazer glória para Deus. A segunda razão que Paulo apresenta aqui, porque ele não desanima, está baseada em 4 contrastes que ele faz, do verso 16 até o capítulo 5, verso 1. Ele faz uma comparação entre o sofrimento presente e a glória futura. Aqui já deixe-me dizer para você que a plena satisfação em Deus, que a Bíblia nos fala, ela é basicamente escatológica, embora ela esteja presente aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo nós temos satisfação em Deus, mas ela não será plena até a glória. Ela sempre será marcada pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, por questionamentos, por vacilos, e às vezes o pecado pode entrar na nossa vida e entristecer o Espírito Santo e a face de Deus, até que nós nos arrependamos e sejamos restaurados. Aqui é importante nós lembrarmos que a esperança cristã é sempre escatológica, ou seja, a Bíblia nos consola sempre apontando para o futuro. Ou quando ela procura nos confortar aqui nesse mundo, faz isso em termos de contraste. O que você está passando aqui não é nada comparado com aquilo que está por vir. É assim que funciona. E tendo esse quadro maior de referência, nós vamos ver 4 contrastes que Paulo faz exatamente nessa linha para explicar por que é que ele não desanima. O primeiro contraste está aí no verso 16, que é entre o homem exterior e o homem interior. Por isso, então agora ele vai dar a razão, não é? Por isso que eu disse que essa parte aqui é explicação do que ele disse antes. Por isso não desanimamos. Eu vou dizer por que eu não desanimo, diz o apóstolo Paulo, no meio de todo esse sofrimento. Pelo contrário, em vez de desanimar, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior é o vaso de barro que se corrompe. A nossa natureza humana, imbuída no nosso corpo,
ela diariamente se corrompe, ela deteriora, ela decai. Nós vamos ficando doentes, vamos ficando velhos, a visão vai enfraquecendo, a força vai se perdendo, o vigor vai se esvaindo. Nós não somos mais os mesmos à medida que os anos vão passando. O homem exterior, ele vai se deteriorando, corrompendo aqui nesse sentido, não é no sentido moral, corrupção moral aqui, mas no sentido de deteriorização, vai decaindo o nosso corpo à medida que os anos passam. Mas enquanto isso acontece, um processo contrário está acontecendo dentro de nós. Paulo diz que o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior é aquilo que eu sou em Cristo Jesus. É aquilo que eu sou enquanto regenerado, nova criatura em Cristo Jesus, fazendo parte da nova criação, do novo mundo que já raiou. Enquanto que a minha existência aqui nesse mundo, ela vai passando, está sujeita a sofrimento, abatimentos e aflições, doenças e finalmente a morte, a nova vida que está em mim se renova diariamente. Então, se você tem essa perspectiva, você vai encarar o sofrimento de uma outra maneira. Você vai vê-lo como parte natural do homem exterior que decai, que se decompõe com os anos. Em compensação, o que vai ficar, que é o homem interior, ele se renova de dia em dia na presença de Deus, pela oração, pela comunhão, pela plena satisfação em Deus, pelo apego a Deus e às suas promessas. Quanto mais o tempo passa, mais velho nós vamos ficando, mais o nosso homem exterior se decompõe, se decai e mais interiormente nós somos renovados, refrescados, feitos novos pelo Espírito de Deus, renovando o nosso coração. Esse é o primeiro contraste que o apóstolo Paulo faz. A primeira comparação. Ele tá, como eu disse, ele está querendo dizer por que é que ele não desanima. Ele não desanima porque ele sabe que esse homem exterior vai se corromper mesmo, decair mesmo. Mas ele sabe que o homem interior dele se renova todo dia e vai permanecer para todo sempre na glória. Segundo, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você diria que aqueles sofrimentos das 4 listas que nós lemos, olha como é que Paulo se refere a elas, leve e momentânea tribulação. Você chamaria aquilo ali de leve e momentânea tribulação? Fome, nudez, frio, perigo de morte, apedrejado, chicoteado, preso, largado como morto. Como é que Paulo consegue chamar isso de leve e momentânea tribulação? Porque ele está comparando isso com o que ele chama aqui o eterno peso de glória que lhe está reservado. De fato, se você olhar para os sofrimentos dessa vida, só dessa perspectiva horizontal, terrena, encapsulado aqui no seu mundo, vai parecer uma coisa insuportável. E não são poucos que chegam quase a desistir mesmo, quando não desistem. Mas se você olhar para os sofrimentos, para a sua existência aqui nesse mundo, da perspectiva maior, da eternidade, você vai ver que os sofrimentos aqui, eles podem ser chamados de leves e momentâneos, porque eles estão comparados com o peso de uma glória eterna que está acima de toda comparação. Plena satisfação em Deus vem disso. Quando você percebe à luz da eternidade que os sofrimentos pelos quais Ele deixa você passar aqui são leves e momentâneos, comparados com o peso de glória que há de ser revelado na vinda do Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Terceiro contraste, coisas visíveis e coisas invisíveis no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Está aqui o terceiro contraste. Paulo diz que ele não atenta, ele não presta atenção, ele não foca nas coisas que ele vê. Quando ele fala coisas que ele vê, são as coisas desse mundo, são as coisas tangíveis, as coisas materiais. É o nosso corpo, é a nossa propriedade, é a nossa casa, são os nossos amigos, familiares, são as outras pessoas, é a criação, é o mundo como um todo. Paulo diz que ele não vive focando nisso.
Esse não é o foco dele. Ele não anda pelo apelo que estas coisas representam. Ele não deixa que sua vida e o seu ministério sejam guiados pelo apelo que estas coisas fazem. Ao contrário, ele diz que ele atenta nas coisas que não se veem. Quais são as coisas que não se veem? O próprio Jesus, nosso Deus, o seu Espírito, nós não vemos. Nós não vemos Jesus assentado à direita de Deus. Nós não vemos o novo céu e nova terra onde habita a justiça. Nós não vemos a glória que haverá de nos vir. Nós não vemos a realidade das promessas de Deus, todas elas de natureza espiritual no momento, invisíveis ainda aos nossos olhos, entretanto perceptíveis pela fé. Paulo vivia focado não no mundo material, não no presente século, mas no mundo vindouro, nas coisas invisíveis, por uma razão só, que ele diz no final do verso 18, porque as coisas que se veem, elas são temporais, ou seja, elas fazem parte do tempo presente, elas vão se desfazer, o fim do mundo vai chegar, o fim dos tempos já começou, o último dia se aproxima, tudo vai ser desfeito. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas. É um bom momento aqui para a gente parar e perguntar para você. O que é que de fato, qual é o seu foco? São as coisas que se veem ou as coisas que não se veem? O que é que guia a sua vida? Os olhos da carne ou os olhos da fé? Porque se você não viver dessa maneira, você não vai entender o sofrimento e você não vai ter plena satisfação em Deus. No meio da doença, no meio da frustração, do desastre financeiro, no meio do acidente que leva seu filho, no meio do problema que você vai enfrentar no trabalho, você não vai entender. E você vai ficar frustrado, vai ficar desanimado com Deus. E não poucos resolvem abandonar o Evangelho, porque eles nunca tiveram a perspectiva correta do que é o Evangelho. Nunca tiveram a perspectiva correta do que a palavra de Deus nos ensina. Quarto e último contraste, está aí do verso 1 até o verso 2. Aliás, só no verso 1, onde Paulo faz o contraste entre o tabernáculo terrestre e uma casa nos céus. Ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando Paulo se refere à casa terrestre deste tabernáculo, ele sabia muito bem o que é que ele estava dizendo. Porque a profissão de Paulo era fazedor de tendas. Era isso que ele fazia, fazer tendas. Ele está comparando a existência dele aqui nesse mundo a uma tenda, que ele chama de tabernáculo ou casa terrestre. E ele diz que se essa casa se desfizer debaixo do peso do sofrimento, das perseguições ou pela corrupção natural do homem exterior, ele tem da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos como ele tinha feito tantas tendas, eterna nos céus. Então, ele está dizendo isso, que se a morte representa para ele simplesmente uma troca de residência, vou me mudar para um lugar muito melhor. Ele está falando da ressurreição, né? Do corpo da ressurreição. Meu corpo aqui é como uma tenda. Quem já acampou de tendas sabe como é. Hoje em dia tem tendas muito boas, mas eu me lembro quando era garoto, guri, moleque, que eu fazia acampamentos, a gente pegava emprestado tendas do exército. Perdão, eu sei que é politicamente incorreto até mencionar o exército, desculpem. Mas a gente pegava tenda lá no deserto, no exército, ia para o deserto acampar, não é? E eram tendas assim extremamente precárias, aquela lona verde que não era totalmente impermeável, quando a chuva vinha, então pingava, entrava água por baixo, era uma confusão. Hoje em dia as tendas, né, as barracas são super modernas, vem com Wi-Fi, vem com ar-condicionado, vem com tudo isso, né? Mas na minha época, né, era complicado. Paulo compara a nossa existência aqui a uma modesta tenda, frágil, vulnerável, que é incapaz de oferecer a plenitude da humanidade que nós queremos. E ele diz que, em contraste a isso,
depois da morte, nós temos da parte de Deus um corpo glorioso, o corpo da ressurreição, que comparado com o nosso corpo aqui, é a mesma coisa você comparar uma mansão não feita por mãos, caprichada, feita por Deus nos céus, com essa tenda que você consegue fazer com as mãos. Quando você tem essa perspectiva, você olha para a vida da perspectiva da glória, do futuro, das promessas de Deus, do novo céu e da nova terra, da ressurreição dos mortos, você pode enfrentar o sofrimento como Paulo. Você pode entender agora por que Paulo não desanimava, apesar daquelas 4 listas de sofrimento que nós acabamos de ler. Por que ele não parava? Porque ele era movido por isso, era movido por convicções, eu creio, por isso eu falo. Era movido pela confiança de que o seu novo homem se renovava todo dia. Era movido pela certeza de que esses sofrimentos aqui são leves e momentâneos comparados com a glória que haverá de vir. E também que esse corpo aqui não é nada em comparação com o corpo da ressurreição que Deus tem preparado para nós. Recapitulando. Por que Paulo não desanima? Primeiro, ele cria na ressurreição, versos de 13 a 15. Segundo, porque ele via os seus sofrimentos da perspectiva da glória. E aí, 4 contrastes, eu acabei o último agora. Mas há uma terceira razão que ele acrescenta aqui, do verso 2 até o verso 5, é que ele anseia pela ressurreição. Anseia com gemidos até. Veja o que ele diz, versos 2 a 5. Por isso, porque ele sabe que o corpo da ressurreição o aguarda, nesse tabernáculo que é meu corpo, nessa tenda, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Aqui Paulo está dizendo que enquanto nesse mundo, enquanto nesse tabernáculo, ele geme aspirando e desejando a ressurreição e a imortalidade. Mas ele faz uma qualificação no verso 3. Isso, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ou seja, isso aqui é só para crente. Porque tem gente que pensa que está vestido com as vestes de Cristo, as vestes da justiça, mas na verdade ele está nu diante de Deus, como aquela igreja de Éfeso, lá do livro de Apocalipse, não é? Aliás, não sei se é Éfeso agora, me esqueci. É Éfeso mesmo, né? Laodiceia, obrigado. Laodiceia que pensava que estava vestido, mas estava nu. O simbolismo aqui é a justiça de Deus, as vestes de justiça em Cristo Jesus. Paulo diz que isso é para quem é encontrado vestido e não nu, para que não pareça que ele está generalizando, ou seja, que ele está dizendo que essa bênção é para todo mundo. Não, não. É para aquele que é de fato justificado pela fé e que recebeu pela fé a justiça que vem da parte de Deus. Então, isso é para os crentes, diz Paulo. Depois ele explica no verso 4 que ele não quer morrer, mas ele quer ser revestido da imortalidade. Isso é importante, verso 4. Na verdade, os que estamos nesse tabernáculo aqui, nós gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não é porque a gente quer morrer, não é porque o ministério é tão pesado, a vida é tão pesada, que a gente desistiu e pede a morte a Deus. Não é por isso que eu estou gemendo, não, mas porque eu quero ser revestido para que o mortal seja absolvido pela vida. Essa palavra de Paulo aqui essa ressalva é muito importante, porque alguém poderia pensar que Paulo vivia com um desejo suicida, né, de querer morrer. Porque se você olha para essa coisa tão gloriosa e contrasta com o sofrimento desse mundo presente, e Paulo nos orienta a viver olhando para essas coisas, então talvez a conclusão lógica seria, então o melhor é morrer logo. Então o melhor é morrer. E Paulo diz, não, eu não estou querendo ser despido, eu não estou querendo morrer, eu apenas aspiro à imortalidade. Eu sei que o caminho para isso é a morte, mas eu não penso na morte, eu não a desejo, mas eu quero a imortalidade, eu quero que o mortal seja absolvido pela vida. Era isso que motivava o apóstolo Paulo. Ele diz no verso 5 que foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Você pode me perguntar,
Pastor, como é possível a gente ter essa mentalidade espiritual que o apóstolo Paulo demonstra aqui? Esse foco nas coisas invisíveis, esse ansiar e esse gemer, essa paixão, pela plena satisfação em Deus que virá na eternidade. Eu me vejo com frequência frio, indiferente para com essas coisas. Eu estou tão ocupado trabalhando, estudando, dirigindo, ganhando o meu pão, cuidando da minha casa, dos meus filhos, e eu não sinto isso que está sendo dito aqui. Isso aqui parece uma realidade tão distante de mim. Paulo diz que quem nos preparou para viver assim foi Deus. Isso faz parte do projeto de Deus, do seu propósito e do seu decreto. É assim que Ele determinou que a nossa vida aqui nesse mundo deveria ser. Vasos de barro, sendo quebrados, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Mas Ele nos deu, final do verso 5, o penhor do Espírito. Aqui está a chave. O penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de penhor porque aqui ele funciona como uma garantia de que Deus vai nos dar tudo o que prometeu, mas ele também funciona como uma amostra daquilo que Deus haverá de nos dar. E nesse sentido, o Espírito Santo, ele funciona como um penhor. Ele nos faz experimentar um pouco daquilo que Deus tem reservado para nós. Gozo em Deus, satisfação em Deus, paz, grande alegria, santidade, amor. Deus nos deu o Espírito Santo como uma amostra, uma garantia de que Ele vai nos dar estas coisas em plenitude no novo céu e na nova terra, quando houver a ressurreição dos mortos. Até que venha esse dia, nós temos que viver no Espírito. E Deus foi quem nos preparou para isso. E aqui está a resposta para a sua indagação. Pastor, como é que eu consigo viver tudo isso? Você não consegue viver tudo isso por você. Mas Deus já lhe preparou para viver dessa forma, quando Ele lhe deu o penhor do Espírito Santo na sua conversão. O Espírito Santo em nós, Ele nos ministra os benefícios da morte de Cristo, Ele renova a nossa esperança, Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, nos dá força para mortificar o pecado, Ele nos enche de amor e de alegria. O fruto do Espírito está lá em Gálatas capítulo 5, é uma amostra daquilo que nós vamos ter lá na glória. Deus nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito Santo. Paulo ansiava pela ressurreição e ele aguardava a ressurreição pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele não desanimava. E agora, o meu penúltimo ponto aqui, estou dizendo porque é que Paulo não desanimava, não é? Nós já vimos algumas razões, já vimos 3 razões, agora vamos para a 4ª. É que ele vivia sempre animado, esperando o encontro com Jesus. Eu acho essa passagem extraordinária, do verso 6 até o verso 8. Temos, portanto, porque nós temos essa confiança dada pelo Espírito Santo das bênçãos vindouras, temos, portanto, sempre bom ânimo. Nós não desanimamos, nós sempre temos bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo fala da sua consciência de que enquanto ele está aqui, ele está ausente do Senhor, como está aqui no verso 6. Sabemos que enquanto no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. E isso é uma verdade. Enquanto nós estamos aqui em nosso corpo, nós estamos ausentes do Senhor Jesus. Ausentes, entenda bem o contexto, da presença física do Senhor Jesus, porque espiritualmente Ele está conosco o tempo todo. Mas como eu gostaria de estar com Ele, diz o apóstolo Paulo, como eu gostaria de tocá-lo, de vê-lo outra vez, como quando Ele me apareceu no caminho de Damasco, que foi a última vez que Paulo viu Cristo manifesto no corpo da ressurreição. E ele diz inclusive que foi o último a quem Cristo apareceu no corpo da ressurreição. Ele foi o último. Enquanto nós estamos aqui, você não vai ter o Senhor Jesus manifesto no seu corpo glorioso. E é importante saber isso, porque às vezes os crentes dizem assim no meio do sofrimento: Deus, se tão somente o Senhor Jesus aparecesse aqui ao meu lado, e Ele me dissesse o que fazer, se eu pudesse tocar suas vestes,
né? Se eu pudesse abraçar Jesus, pudesse me recolher no ombro dele. A resposta é não. Não. Enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Você não vai ter nenhuma manifestação física do Senhor Jesus aqui nesse mundo enquanto você viver. Você nunca vai tocá-lo, você nunca vai vê-lo com os olhos da carne, nem vai ouvir a sua voz com os seus ouvidos carnais. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos ausentes do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, por uma razão. Verso 7. Porque nós andamos por fé e não por vista. Esse é o chamado do cristão. Ele anda por fé. Fé é a certeza das coisas que ele não vê, que nós não vemos. É a convicção de coisas que nós esperamos. Nós andamos por fé e não por vista. Essa é a razão pela qual Deus diz assim: eu não vou tratar você como um menino. Você está pedindo para eu dar um sinal, uma visão, uma revelação. Você quer ver alguma coisa, quer ver um anjo. Eu não vou tratar você como um menino. Isso faz parte da meninice. Você tem que aprender a andar pela fé. Andar pela certeza das promessas que eu lhe dei na minha palavra. Em vez de ficar esperando ter alguma experiência ou sentir alguma coisa extraordinária, ver os céus se abrindo, ter uma visão, alguma coisa. Ande pela fé. Nas promessas de Deus. Enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. E quem está dizendo isso é Paulo. Verso 8, ainda nesse ponto. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você só vai habitar com o Senhor quando você deixar esse corpo aqui, esse corpo mortal. Esse é o castigo. Qual foi o castigo que Deus nos deu? Os nossos primeiros pais, quando nós pecamos, Ele nos expulsou do jardim. Ele estava lá no jardim, todo dia ele passeava com Adão e Eva. Depois da queda nós vivemos fora do jardim. Como se Deus dissesse: vocês não vão mais andar comigo, como eu andava com Adão lá no jardim. Mas quando vocês deixarem esse corpo, quando você que é pó se tornar em pó e voltar ao pó, na ressurreição você vai andar outra vez comigo. Somente então é que nós estaremos com Ele para todo sempre. E agora do verso 9 a 10, o último argumento de Paulo. Isso é porque a razão que Paulo não desanimava, não é porque ele estava na expectativa desse encontro com o Senhor no corpo da ressurreição. E por último, ele tinha a expectativa do dia do juízo. Olha aí do verso 9 até o verso 10. É por isso, sabendo que isso aqui é que eu um dia vou encontrar com o Senhor, vou estar com Ele face a face, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quando o Senhor Jesus voltar, todos compareceremos diante dele, para receber segundo o que nós fizemos com o nosso corpo, diz o apóstolo Paulo. O corpo que é uma tenda, que é um vaso de barro, que é habitado pelo Espírito, que está sujeito ao sofrimento e morte, que enquanto eu estiver nele, eu estou ausente do Senhor. Por isso Paulo tinha como alvo sempre agradar a Cristo, porque ele sabia que um dia estaria diante dele. E ele diz no verso 9, por isso que nós nos esforçamos, quer presentes, ou seja, quando estivermos lá na presença dele, quer ausentes, que é o momento atual, para lhe sermos agradáveis. Agradar ao Senhor Jesus com o nosso corpo, porque é com Ele que nós exercemos o nosso ministério e vivemos a nossa vida aqui nesse mundo. Porque, diz ele no verso 10, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. É claro, aquele que é de Cristo, que foi regenerado, transformado, e que tem o Espírito Santo como penhor habitando em sua vida, que tem esse tesouro escondido em vasos de barro, ele, ainda que imperfeitamente, viverá aqui nesse mundo para agradar ao Senhor Jesus. As obras que serão julgadas no dia do juízo serão aquelas decorrentes desse coração regenerado.
e que servirão de evidência de que, de fato, ele tem o penhor do Espírito e que ele tem esse conhecimento precioso de Cristo como um tesouro em vasos de barro. Quanto àqueles que não são do Senhor Jesus, as obras serão analisadas e demonstradas como evidência de que eles nunca foram movidos por fé, foram movidos por outros interesses, mercenários como aqueles inimigos de Paulo lá em Corinto, movidos pelo desejo do poder como os falsos profetas, comuns naquela época e comuns hoje também. Diante da perspectiva do mundo vindouro e do juízo, então, nós vivemos nesse mundo procurando a plena satisfação em Deus, procurando ser agradáveis a Ele e que Ele nos agrade. Queridos, eu quero concluir com algumas palavras aqui, algumas aplicações. Primeiro, talvez haja aqui nessa noite alguns que estejam amargurados ou magoados com os sofrimentos do ministério. Pastores, o ministério é um local onde nós estamos sujeitos a muito sofrimento. E eu queria que você nessa noite lembrasse de nosso Salvador e dos seus sofrimentos por nós. Que você lembrasse que nós somos vasos de barro destinados a ser quebrados para que a vida de Cristo possa se manifestar através de nós. Eu queria que você nessa noite meditasse nos sofrimentos e que eles não são nada comparados com a glória que há por vir. E essa palavra que eu estou dizendo não é só para pastor, não, é para todos aqueles que aqui se encontram nessa noite. Para você que está amargurado, que está triste, está ressentido, que está sofrido, faça o que Paulo nos ensina aqui. Olhe para o seu sofrimento e por sua vida, da perspectiva da glória. Veja o quadro maior, veja o invisível pela fé. Alimente o seu coração de esperança e de convicção. Creia na ressurreição dos mortos, para que você possa enfrentar as dificuldades dessa vida com tranquilidade. Segunda palavra que eu queria dar é para aqueles irmãos que foram ensinados, talvez em algumas igrejas, que o alvo de Deus aqui nesse mundo é que você sempre seja feliz, bonito, bem-sucedido, saudável, rico. Lamento estragar o seu sonho nessa noite. Mas não é esse o ensino da palavra de Deus. Isso que você aprendeu é uma heresia chamada teologia da prosperidade. O ensino bíblico é esse aqui. Que Deus, enquanto aqui nesse mundo, enquanto estamos nesse mundo, nos submete a todo tipo de sofrimento, com o objetivo de quebrar esse homem exterior, o vaso de barro, para que o interior se renove, desapegar o nosso coração das coisas dessa vida, nos fazer almejar e ansiar com gemidos, como Paulo diz aqui, para sermos revestidos da nossa habitação celestial, para que nós amemos a Deus, para que o nosso deleite, a nossa alegria e nossa plena satisfação estejam em Deus e nele somente, no seu Filho Jesus Cristo. E só tem um caminho para isso, que é o caminho da quebradeira, de quebrar o vaso de barro. Esse é o caminho da plena satisfação em Deus. Por isso, não resista. Submeta-se quando Ele vier. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus e no tempo oportuno, Ele haverá de restaurar você. Que Deus os abençoe, queridos irmãos, e que nós aprendamos a sofrer aqui nesse mundo, como Deus deseja que nós soframos, e ao fazer isso, nós estejamos no caminho da plena satisfação em nosso Deus. Amém. Muitas vezes, quando a dor nos visita, nossa primeira pergunta é: por que Deus permitiu isso? A tendência natural é interpretar o sofrimento como ausência de cuidado ou como punição severa. Mas para o crente, a palavra nos mostra que o sofrimento tem um propósito maior e profundo. Deus não é indiferente à nossa aflição. Ele a usa como um instrumento de lapidação, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, lembrou que as tribulações fazem parte do chamado cristão. Não se trata de azar, destino ou mera consequência do pecado alheio, mas de um processo pelo qual o Senhor nos treina para depender totalmente dele. A dor expõe nossas fragilidades, quebra nosso orgulho e nos conduz a uma fé mais pura, que não se apoia em circunstâncias, mas na fidelidade do Deus vivo. Quando entendemos isso, nosso olhar muda. O sofrimento deixa de ser visto apenas como perda e passa a ser percebido como investimento eterno. Cada lágrima,
Cada noite de angústia, cada oração que parece não ter resposta imediata, está sendo registrada diante de Deus e produz um peso eterno de glória que nem podemos imaginar. Por isso, mesmo em meio à dor, podemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, pois sabemos que Ele está operando para o nosso bem e para a glória do seu nome.